Aos irmãos e amigos da Igreja da Missão Integral, a paz seja com todos. Esta semana eu estava lembrei, aliás, de um louvor que a gente canta na igreja, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. E esta semana é uma semana que marcou o que nós convencionamos chamar a Semana da Páscoa. E esse cântico diz que Jesus conquistou muitas coisas para nós na cruz. E nós sabemos que essa semana se comemora, ou se lembra, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário em favor dos seres humanos, para cobrir as nossas transgressões, para, na verdade, pagar pelos nossos pecados. E a Páscoa, ela é um momento de reflexão, ou pelo menos de lembrança na vida da nação de Israel, e deve ser também um motivo de reflexão na vida da igreja. A igreja deve refletir a respeito desses acontecimentos de 2000 anos atrás, mas que representou a semelhança do povo judeu, o nosso livramento. O judeu, ele festeja o livramento, o primeiro livramento da morte, quando o anjo passou por cima da casa dos israelitas na terra de Gozém, lá no Egito, poupando seus primogênitos da morte e penalizou os primogênitos dos egípcios. Então, naquele momento, os judeus, os hebreus na época, eles saíram daquele cativeiro. Então, a Páscoa representa que o anjo da morte passou por cima da nação, futura nação de Israel, e também os livrou do cativeiro dos egípcios. Então, a Páscoa, que significa literalmente passar por cima, ou passagem, é o momento que o judeu celebra o seu livramento do cativeiro dos egípcios. A saída do Egito significava a liberdade para aquele povo escravizado há mais de 400 anos. Agora, trazendo para os nossos momentos da igreja, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal também. Ele nos livrou não só da morte física, mas ele nos livrou da morte eterna. Ou seja, a Escritura diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então o Senhor nos livrou daquele dia fatídico que acontecerá lá no final dos tempos, quando o Senhor trará a juízo todas as nações, mas não levará a juízo a igreja, porque Cristo foi julgado em favor daqueles que creem. E a igreja é aquele segmento que faz parte daqueles que creram, ouviram o Evangelho e creram. Então o Senhor nos livrou da condenação eterna, ou seja, da morte eterna, mas também nos livrou da condenação e também nos livrou da prisão do pecado. Ou seja, com a morte de Cristo na cruz, aquele encantamento satânico que levava as pessoas a pecarem, a fazerem aquilo que não agradava a Deus, mesmo sabendo que era errado, mas não tinham forças para lutar contra aquela inclinação fortíssima. Mas quando Jesus morre na cruz, ele quebra esse encantamento. Então o Senhor nos livra da condenação eterna e nos livra do poder do pecado. Eu gostaria de ler um versículo da Escritura Sagrada, uma passagem, aliás, no livro de Salmos, número 30, Salmo de número 30,
versículo 5, que diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo é muito pertinente para esse momento, porque a Páscoa aqui, nesse momento, ele foi um momento de tensão, um momento de confronto de Jesus com as lideranças religiosas, tensão na vida dos discípulos, porque estavam vendo seu líder sendo acusado e condenado injustamente. Então foi um momento de uma semana de tensão, uma semana de confrontos, uma semana de angústia, de dúvidas, de tristeza e de choro com a morte do seu líder, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então foi uma semana assim de densas trevas, essa que é a verdade. Agora, a Escritura diz nesse texto que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o texto. E aquela semana de muita tristeza, de muitas trevas, de muitas dúvidas, de muitas incertezas, até sábado durou tudo isso. Mas no domingo, pela manhã, no domingo da Páscoa, o Senhor ressurge quando aquelas mulheres chegam ao sepulcro e o anjo diz assim: por que você procura no lugar dos mortos alguém que já está vivo? E ali é quando aquela notícia ganha terreno, ganha ouvidos, corações, e no momento que Jesus aparece para os seus discípulos, a alegria foi muito grande, a felicidade, ou seja, o choro durou de segunda praticamente, as dúvidas, as tensões, sábado, mas domingo foi o dia em que Jesus ressurgiu. É por isso que a igreja cristã pelo mundo, o domingo ela se reúne para adorar o Senhor, festejar a sua grande vitória sobre as hostes das trevas. Trazendo para o nosso momento, a verdade é que o mundo hoje, ele passa por uma grande noite, uma noite que dura já desde que Adão desobedeceu às ordens do Senhor. Essa noite, ela tem varado a história dos seres humanos. Por exemplo, nesse momento, nós temos um momento assim de tensão, um momento de dúvidas, um momento de preocupação com essa pandemia do coronavírus. Desentendimentos políticos, desentendimentos da academia médica, né? E não chegam a uma conclusão ainda porque é uma situação nova de um vírus que eles não sabem, na verdade, como é que vão neutralizá-los ainda. Tem algumas ideias. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse momento é que as nações, para se protegerem uma das outras, ou seja, seres humanos, para se protegerem dos seres humanos, eles gastam trilhões de dólares criando armamentos, armas mortíferas, para se defenderem um dos outros. E esses trilhões de dólares gastos nesses arsenais bélicos, imagino que eles não fariam em benefício da humanidade. E é interessante, é até uma ironia, irmãos e amigos, que quando chega um momento desse, de uma pandemia, de um vírus invisível, eles não podem utilizar uma dessas armas para neutralizar a ação maléfica desse vírus. Os trilhões, eles não podem pegar um míssil e disparar na direção do vírus, porque não vai acontecer nada. E é uma ironia, porque
depois de tantos gastos para se protegerem, uma das medidas que pode sanear o problema é lavar as mãos com água e sabão. Olha só, para você ver a ironia, né? Você vai debelar esses problemas com água e sabão, alguns reais apenas, e não trilhões de dólares. Mas essas são as questões dos seres humanos. Eu gostaria, neste domingo de Páscoa, de aparentes densas trevas que está aterrorizando o mundo por conta deste vírus, desta pandemia, lembrar aquilo que nos fala o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4, do versículo 13, que diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. É isso que nos diz aqui: em meio a densas trevas, Jesus, ele chega e dissipa as trevas. O próprio Senhor falou: aquele que me segue não andará em trevas. Aquele que me segue, segue a luz do mundo. Amados, voltamos a lembrar daquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Essa herança conquistada pelo Senhor na cruz está à disposição de todo aquele que crê, de todo aquele que colocar no Senhor a sua esperança e a sua confiança. O primeiro texto que nós lemos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vemos assim o desencadeamento das coisas no mundo a partir daquela ofensa dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. A partir dali, uma noite dominou a existência dos seres humanos. Porém, essa noite, ela termina quando a pessoa tem um encontro pessoal com Jesus, a luz do mundo. E o Senhor diz que quem o segue não andará em trevas. Então, essa é a oportunidade grande que nós temos como igreja. E eu gostaria de ler, para encerrar, uma passagem bíblica no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 15 em diante, que diz assim: Irmãos e amigos, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios a vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então esse é o conselho da Escritura, que a igreja se solidarize com aqueles que sofrem, que a igreja apresente neste momento de dúvidas, de dificuldades, a solução. E a solução é Cristo Jesus. Na verdade, no meio de todas as lutas, das dificuldades, das incertezas, Jesus
é o motivo da nossa alegria. O choro pode durar uma noite inteira, mas por certo a alegria virá pela manhã. O povo de Israel passou uma noite de tensão, mas quando raiou o dia, ele já estava fora dos muros do Egito e livres do cativeiro. Nesse momento de confinamento, de quarentena, aproveitemos, irmãos, para interceder em favor do mundo, para apresentar ao Senhor as nossas orações, que a igreja possa, neste momento de grandes lutas e dificuldades que a humanidade enfrenta, orar, debruçar, dobrar seus joelhos, aproveitar este momento de recesso no lar para fazer o seu culto, adorar a Deus e suplicar o seu favor, porque este é o papel da igreja. Eu gostaria de orar um minuto com a Igreja do Senhor e os nossos amigos também. Senhor nosso Deus, graças damos a Ti, ó Pai, pela Tua misericórdia que é imensa sobre as nossas vidas. Que a boa mão do Senhor, que durante a história se movimentou, fez intervenção para debelar grandes problemas, que isso aconteça agora, Senhor. O Senhor possa trabalhar, o Senhor capacitou os médicos, que o Senhor possa capacitá-los mais ainda, a fim de que, Senhor, eles encontrem o remédio eficiente para poder fazer frente a essa pandemia. Nós cremos, Deus, que Tu és um Deus misericordioso, justo e bom, que a Tua misericórdia dura para sempre. E é a essa misericórdia que nós apelamos em favor desta humanidade. Tudo isso, Senhor, confiados, nós Te pedimos em nome de Jesus. Que a paz de Cristo continue sendo o árbitro em nossos corações. Amém.